Oi, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje vamos falar sobre a simbologia bíblica. A Bíblia é um livro enigmático. Ela foi inspirada por Deus, o Deus que habita no homem, ou Espírito Santo, como dizem as religiões. Ela foi escrita por místicos hebreus. Homens sábios que conheciam bem a mente humana. Eles sabiam muito bem por observação e pela experiência própria que Deus habita no homem. Todas as histórias bíblicas são dramas que acontecem na mente do homem. Ela não é um livro de acontecimentos históricos de um povo que viveu no passado, mas é um livro de cada um de nós, do Deus que está enterrado em você. A Bíblia não é para ser interpretada de uma maneira literal, mas totalmente simbólica e enigmática. Cada história que contém nela são parábolas ou alegorias. Mas, por que Deus inspiraria o homem a escrevê-la dessa forma enigmática? A própria Bíblia responde. Tem vários textos bíblicos que mostram isso. O livro dos Salmos capítulo 78 versículo 2 diz: Vou abrir a minha boca numa parábola, vou expor enigmas do passado. O livro de Provérbios capítulo 1 versículo 6 diz: Para entender provérbios e sentenças escuras, os ditos dos sábios e os seus enigmas. No Evangelho de Mateus, Jesus, que é representado pela nossa maravilhosa imaginação humana controlada, nos confirma isso. Mateus capítulo 13 versículo 10 e 11 diz: Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. O versículo 13 diz: É por isso que vos falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Ainda nos versículos 34 e 35 diz mais: Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, te proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Esse último texto já mostra que todas as escrituras bíblicas são ocultas e simbólicas. Ele diz, desde a fundação do mundo. Mas, quem são os escolhidos para entendê-la? Jesus responde: Os que têm fome e sede dos assuntos espirituais e de justiça e os puros de coração, porque verão a Deus. Estes cavam em busca de joias de conhecimentos espirituais, e meditam na palavra de Deus. Um exemplo da maneira dos escritores bíblicos usaram uma simbologia é mostrado em Mateus capítulo 5 versículo 29. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Se uma religião usar esse texto ao pé da letra, literalmente, como usam com quase toda ela, haveria muito decepamento de membros. Mas, o que Jesus, a nossa maravilhosa imaginação, quis dizer com isso? Qual a simbologia por trás desse texto? O que significa o olho na Bíblia? O olho representa a janela pela qual Deus observa o mundo através de você. Lembre-se, você e o Pai são um. O que Deus vê no seu mundo depende do que você vê quando olha para dentro de ti. Será que quando você olha para dentro de si você vê o reino de Deus? Ou vê um inferno, cheio de hipocrisia e iniquidade? O que você vê dentro é o que se exterioriza no seu mundo. Assim como é dentro é fora, assim como é em cima é embaixo. Se dentro de você é escuridão, você não enxerga o reino de Deus, com isso tropeçará nas suas criações. Mateus capítulo 6 versículo 22 e 23 diz: A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado, mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. O que você pensa e imagina, a sua conversa interna cria a sua realidade. Se você não controlar os seus pensamentos e que você imagina, estará na escuridão. Estará criando às cegas. Colherá frutos que você não reconhecerá. Agora, quando você usa sua imaginação controlada, Jesus, Ele é a luz do mundo, você verá o reino de Deus. João capítulo 8 versículo 12 diz: Jesus lhes falava: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.
Jesus é o seu olho interno, sua imaginação perfeita que te guia nas trevas desse mundo, criando o seu paraíso externo, trazendo para fora o reino de Deus. Embora Jeová lhes dê o pão da aflição e a água da opressão, seu grandioso instrutor não se esconderá mais. Você verá seu grandioso instrutor com os seus próprios olhos. E, caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo: este é o caminho. Andem nele. E ele dará chuva para a semente que você semear na terra, e o pão que a terra produzirá será abundante e nutritivo. Naquele dia, seus rebanhos pastarão em lugares espaçosos. E os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem misturada com azeda, separada da palha com a pá e com o forcado. E em todo monte alto e em toda colina elevada haverá riachos e cursos de água, no dia da grande matança, quando as torres caírem. E a luz da lua cheia se tornará como a luz do sol e a luz do sol se tornará 7 vezes mais forte. Como a luz de 7 dias, no dia em que Jeová enfaixar a ferida do seu povo e curar o grave ferimento causado pelo golpe dado por ele. Isaías capítulo 20 versículos 20, 21, 23, 24, 25 e 26. Então os justos brilharão tão claramente como o sol, no reino de seu Pai. Mateus capítulo 13 versículo 43. Portanto, meus queridos, criem sua realidade através do amor e da justiça usando nossa imaginação maravilhosa guiada, Jesus, e traga para fora o reino de Deus, o paraíso restaurado. Obrigada por mais um vídeo, curtam, compartilhem, deixem um like. Até o próximo vídeo.